Kenichi é um homem comum japonês que, em um dia de trabalho excessivo, acaba desmaiando no chão. Normalmente, isso seria o suficiente para ele ser transportado para outro mundo, mas no caso de Kenichi, ele apenas sobrevive e processa a empresa para poder se aposentar e viver uma vida tranquila no campo. Sua vida estava indo bem, até que, enquanto fazia o almoço, ele desaparece e aparece no meio de uma floresta. Tentando descobrir onde está, ele encontra apenas o esqueleto de um cavaleiro caído e algumas plantas desconhecidas. Como assistiu a muitos animes na vida, Kenichi logo percebe que provavelmente está em uma aventura de Isekai. Para confirmar, ele grita janela de status e, para sua surpresa, a tela de status realmente aparece, confirmando que ele está em outro mundo. E, honestamente, ele está bem com isso. Kenichi verifica seu status, mas fica um pouco confuso, pois não vê uma barra de HP na tela. No entanto, ele tem sua conta da Amazon, o que significa que pode fazer compras impulsivas à vontade. Além disso, ele tem acesso a uma caixa de itens, então pega um punhado de ervas para testar a funcionalidade da caixa. Colocando as ervas na caixa, ele descobre que pode separar e retirar componentes individuais dos itens que coloca nela. Ele também decide dar uma olhada na loja, mas infelizmente ainda precisa de dinheiro para comprar coisas. Há uma mensagem dizendo que ele pode trocar itens da caixa por dinheiro, mas, no momento, ele só tem ervas, que não valem nada. Sem nada valioso para trocar, ele provavelmente vai passar fome. Mas, de repente, nota o equipamento brilhante no cavaleiro morto. Como ele já está morto, não vai precisar daquilo. Então a primeira coisa que Kenichi faz é comprar alguns itens essenciais e pães na loja. Depois, ele enterra o esqueleto do cavaleiro para prestar respeito e sai da área com a nova bicicleta que comprou. Ele começa a procurar por algum assentamento para poder conversar com pessoas e ganhar algum dinheiro, mas não faz ideia de onde está. Por hora, decide acampar para passar a noite, já que não encontrará nada naquele dia. Porém, se não encontrar uma cidade, planeja revender algumas coisas da loja para obter um grande lucro. Assim, ele deveria ser capaz de sobreviver e prosperar nesse mundo. Mas há um problema. Até então, Kenichi não tinha considerado que seria perigoso estar no meio da floresta. Quando a noite cai, ele é cercado por uma matilha de lobos, e eles não parecem amigáveis. Kenichi entra em pânico, sabendo que será comida para os lobos se não agir rápido. Ele corre para a loja e tenta comprar a maior arma que encontra, mas, infelizmente, não há armas disponíveis. Então, ele se contenta com o próximo melhor item, muitos fogos de artifício. Os fogos assustam um pouco os lobos, mas não o suficiente para afastá-los completamente. Então, Kenichi começa a procurar outra coisa. Eventualmente, encontra uma funda e usa para atirar pedras nos lobos. A força das pedras é tão grande que derruba alguns lobos e faz os outros reconsiderarem suas opções, percebendo que Kenichi não é uma presa fácil como pensavam. Quando os lobos recuam, Kenichi corre para sua bicicleta e sai pedalando para o mais longe possível do território dos lobos. Na manhã seguinte, Kenichi está exausto de tanto pedalar, mas ainda não tem ideia de onde está. Ele compra uma escada e um telescópio para subir em uma árvore e observar a área. Felizmente, consegue avistar uma cidade ao longe. Então, se seguir para lá, poderá começar a ganhar dinheiro. Ele começa a longa jornada através das planícies, mas, quando finalmente chega à estrada principal, quase é atropelado por um carro. O homem no carro pede desculpas e, sentindo-se mal por quase atropelá-lo, oferece a Kenichi uma carona até a cidade. Ele se apresenta como Fou, um comerciante, e a pessoa que está na parte de trás do carro é uma bardinha que viaja com ele. Durante o trajeto, Fou comenta sobre as roupas estranhas de Kenichi e pergunta o motivo de ele estar indo à cidade. Kenichi responde que pretende abrir um negócio lá. Quando chegam às portas da cidade, Fou deixa Kenichi na frente de uma loja e o ajuda a descarregar a carga. Fou agradece a Kenichi pela ajuda, mas é Kenichi quem deve agradecer, pois Fou realmente o ajudou. Para mostrar sua gratidão, Kenichi dá a Fou um saco de pimenta. No entanto, quando Fou percebe o que é, ele adverte Kenichi para não tentar vender pimenta na cidade. Existe uma máfia das especiarias chamada Boba, que tem o monopólio do mercado de especiarias, e se Kenichi tentar competir com eles, eles podem mandar um assassino atrás dele. Kenichi não tinha percebido quão perigoso poderia ser simplesmente vender seus produtos, então agradece o aviso de Fou. Normalmente, Fou não arriscaria chamar a atenção de Boba, mas como é um trato privado entre ele e Kenichi, decide comprar a pimenta. Kenichi tenta dizer que Fou não precisa pagar por isso, mas Fou insiste, pois um comerciante nunca aceita algo de graça, já que isso significaria que ele deve um favor a Kenichi. Kenichi entende e aceita o pagamento, embora, apesar do desconto, o valor que recebeu foi muito mais do que esperava. Ele pagou 1000 ienes pela pimenta, mas Fou lhe deu o equivalente a 100.000 ienes. Kenichi anda pela cidade por um tempo e acaba encontrando uma taverna local. Ele entra e é recebido pela hostes Aélia, que lhe oferece uma hospedagem. Ela o leva até a recepção, onde o preço de um quarto é uma moeda de cobre, e o pagamento deve ser feito antecipadamente. Kenichi paga a moeda e, então, Aélia pede para que ele escreva seu nome no contrato. No entanto, Kenichi percebe que não sabe como escrever na língua daquele
país. A Aélia, percebendo suas roupas estranhas, pergunta se ele é algum tipo de embaixador estrangeiro, mas Kenichi responde que está na cidade porque quer abrir seu próprio negócio. A Aélia é compreensiva, mas acredita que Kenichi terá dificuldades para ser aceito no Guilda dos Mercadores, já que exigem que seus membros saibam ler, escrever e fazer contas, e ele aparentemente não sabe fazer nada disso. Kenichi é perfeitamente alfabetizado, mas não entende a língua deste país. Quanto à matemática, ele é bem habilidoso, então esse não será um problema. A Aélia não acredita que Kenichi realmente saiba fazer matemática, então ela pede para ele resolver um problema básico de multiplicação como teste. Kenichi responde imediatamente, basicamente se tornando um gênio matemático neste mundo. Após isso, a Aélia o ajuda a escrever seu nome no contrato. Como Kenichi precisa aprender a ler e escrever, ele pede a Aélia para ensiná-lo a língua local. Ele oferece algumas guloseimas em troca das lições de língua, e ao ouvir sobre as guloseimas, a Aélia fica empolgada, já que é quase impossível conseguir doces no reino de Caden, já que apenas os nobres podem comprar essas coisas. Na verdade, se os nobres souberem que ela tem doces maravilhosos, provavelmente tentariam tirá-los dela, mas a Aélia se recusa a deixar isso acontecer. Após se acalmar, a Aélia começa a ensinar Kenichi sobre a língua desse mundo, e como é parecida com o katakana do japonês, ele aprende rapidamente. Os números seguem o mesmo sistema decimal, então não demora muito para Kenichi ser capaz de ler e escrever perfeitamente. A Aélia fica impressionada por Kenichi ter aprendido a língua em apenas algumas horas. Se ele consegue aprender tão rápido, certamente é inteligente o suficiente para se dar bem como comerciante, e começa a considerá-lo um bom parceiro de casamento. Kenichi acha que a Aélia está brincando, já que ele tem idade suficiente para ser pai dela, então não leva sua declaração a sério. Ele termina o retrato que estava desenhando dela, e quando a Aélia vê, fica encantada, pois o desenho é exatamente como ela. Normalmente, apenas os nobres têm seus retratos feitos. Kenichi lhe deu doces deliciosos e fez um retrato, então ela não pode deixá-lo ir sem lhe dar algo em troca, o que a leva a pular em cima dele naquela noite. Na manhã seguinte, Kenichi vai à guilda dos comerciantes e encontra um dos representantes para se registrar. O representante lhe dá alguns papéis para preencher, e depois de completá-los, Kenichi só precisa pagar a taxa de inscrição para se tornar oficialmente um membro da guilda dos comerciantes. A taxa de inscrição é uma prata, o que equivale a 50.000 ienes, e Kenichi pode pagar tudo de uma vez, mas pede para pagar em parcelas. Felizmente, a guilda permite pagamentos parciais, então Kenichi agora é um membro oficial. O recepcionista lhe entrega um crachá e lhe avisa para mantê-lo visível sempre que estiver fazendo negócios, pois ele serve como prova de que Kenichi faz parte da guilda. Agora que ele está registrado, Kenichi decide dar uma volta pelo mercado para ver quanto custam as coisas por lá, e logo percebe que todos os produtos manufaturados são muito mais caros do que seriam se ele comprasse na loja dele. Os únicos itens razoavelmente acessíveis são os alimentos. Então, enquanto está no mercado, ele compra uma sacola de frutas de um vendedor. No dia seguinte, Kenichi trabalha na construção de uma barraca para vender seus produtos na cidade, e a Aélia fica impressionada com a facilidade com que ele faz isso. Enquanto Kenichi coloca alguns cartazes, a Aélia nota que ele está usando prendedores de roupa e fica muito interessada, pois o design deles é realmente legal. Os prendedores de roupa deste mundo são feitos de madeira e elástico, mas quebram tão facilmente que são praticamente inúteis. A Aélia pergunta a Kenichi se ele está vendendo esses prendedores também, mas Kenichi não havia pensado que algo tão simples poderia ser tão valioso. Mais tarde, naquele dia, Kenichi vai ao mercado para o seu primeiro dia como comerciante e encontra um bom lugar perto de uma senhora. Ele pergunta se ela se importa que ele monte sua barraca ali, e ela diz que não tem problema. Então Kenichi tira a barraca de sua caixa de itens. A senhora fica impressionada com a seleção de mercadorias de Kenichi. Após olhar um pouco, vê os prendedores que ele está vendendo. Ela realmente gosta deles e oferece comprar alguns. Kenichi fica surpreso, já que não imaginava que ela apoiaria a competição. A senhora explica que não há nenhuma regra que diga que ela não pode comprar dele, e além disso, não pretende ter rivalidade com ele. Conforme o dia passa, a barraca de Kenichi começa a atrair clientes, e seus produtos estão sendo vendidos rapidamente. Os prendedores de roupa, em especial, se tornam bastante populares por sua confiabilidade, então Kenichi poderia ganhar a vida vendendo apenas isso. No entanto, ele sabe que outras pessoas eventualmente criarão prendedores semelhantes, então não pode depender deles para sempre. Nesse momento, um homem se aproxima da barraca de Kenichi, e pela espada na cintura e pelas roupas finas, Kenichi percebe que ele deve ser um nobre. O homem diz que quer ver a faca de Kenichi, então Kenichi a entrega para ele testar. Depois de testar a lâmina, o homem pergunta o preço. Kenichi responde que a faca custa 2 pratas, o que é caro, mas o homem entende, já que a faca é muito bem feita. Ele adoraria comprar, mas precisa de uma lâmina um pouco maior. Kenichi dá uma olhada na loja e eventualmente encontra uma katana. O homem adora a katana, mas Kenichi avisa que ela custa uma moeda de ouro, o que é muito
caro. O homem fica indeciso, tentando se convencer de que a espada é uma despesa necessária. Nesse momento, uma garota gata começa a cheirar o rosto de Kenichi e a lamber ele. Esta é a primeira vez que Kenichi vê algum ser de raça besta, então ele fica um pouco assustado, mas logo se acalma e pergunta o que elas gostariam de comprar. Elas dizem que querem o pano que Kenichi está usando para cobrir sua barraca. Esses panos originalmente não estavam à venda, mas Kenichi, sendo um bom comerciante, decide vender. Ele diz que cada pano custa 3 moedas de cobre, mas, como elas querem 3, ele faz um desconto e cobra apenas 8 moedas de cobre. Isso é um bom negócio para elas, mas as bestas têm dificuldade com matemática e não entendem o que Kenichi disse, assumindo que ele está tentando enganá-las. A senhora que estava comprando de Kenichi explica que ele está dizendo a verdade, então elas não precisam se preocupar. Elas aceitam a explicação e compram os panos. O homem também decide comprar a katana, já que ela é incrivelmente bem feita. Ao final do dia, Kenichi fez um bom lucro. Enquanto isso, em outro local da cidade, uma criada que comprou os prendedores de Kenichi os mostra a sua mestre, Prímula Margaret. Margaret pergunta se eles podem ser usados na mansão, já que isso tornaria o trabalho dela muito mais fácil. Prímula acha a ideia boa e diz a Margaret para comprar mais no dia seguinte. Melhor ainda, ela quer vender esses prendedores na mansão. Prímula, então, vê uma grande oportunidade de negócios e decide pedir permissão ao seu pai para abrir sua própria empresa. Ela acredita que os prendedores de roupa que Kenichi está vendendo são uma mina de ouro. Naquela noite, Kenichi está tomando banho no poço e realmente gostaria de ter um banho quente, mas como esse tipo de banho ainda não foi inventado, ele precisará criar o seu próprio. Ele começa a vasculhar a loja para ver se encontra algo útil e acaba encontrando um barril à venda. Sua ideia é encher o barril com água e colocá-lo sobre o fogo para poder desfrutar de um banho quente novamente. Se der certo, ele pode até conseguir fazer um lucro com isso. De qualquer forma, Kenichi tem se beneficiado bastante da tela de sua loja online, mas ele não tem ideia de como ela realmente funciona ou como os pacotes chegam até ele. Para ser sincero, é bom demais para ser verdade. Então Kenichi se preocupa que, em algum momento, isso possa roubar sua alma como forma de compensação. Mas, por enquanto, ele decide não se preocupar com isso e resolve ir dormir. Ele decide ir dormir, enquanto, na floresta, uma garotinha chamada Nimon está fugindo. No dia seguinte, enquanto Kenichi arruma sua loja, ele decide atualizar um pouco o seu estoque, colocando algumas joias à venda. Elas não são pedras preciosas de valor, mas têm um bom brilho, então ele acredita que conseguirá um lucro razoável com elas. Nesse momento, Margaret, a moça de ontem, aparece e diz que veio comprar mais prendedores de roupa. Kenichi pergunta quantos ela quer, e se surpreende ao ouvir que são 100. Como ela tem o dinheiro, ele fecha a venda. Enquanto arruma os prendedores para ela, Margaret nota algumas das joias e pergunta se são feitas de diamantes reais. Kenichi explica que são todas de vidro polido, mas que, mesmo assim, têm um bom aspecto. Margaret pede para ele reservar uma delas, pois voltará depois para comprá-la. O dia segue normalmente para Kenichi, mas, justo quando ele está prestes a fechar a loja, os Beast Folk de ontem retornam. Eles parecem sérios, o que faz Kenichi temer que possam querer brigar com ele. Mas então Milon chega bem perto e diz para os outros que definitivamente sente um cheiro de especiarias vindo dele. Os outros Beast Folk começam a comemorar e pedem para Kenichi vender algumas das suas especiarias, mas ele hesita. Após tudo que ouviu sobre o sindicato das especiarias, ele não sabe como eles funcionam ou o que poderiam fazer com ele caso descubram que ele está vendendo especiarias. Ele não quer correr esse risco. Os Beast Folk continuam pedindo para ele fazer uma exceção, mas as pessoas ao redor dizem que não podem esperar que um novato como Kenichi arrisque seu negócio por causa deles, e os Beast Folk entendem a mensagem. Kenichi não pode vender especiarias, mas tecnicamente não está quebrando nenhuma regra se simplesmente compartilhar uma refeição com eles. Então, ele os convida para comer, mas será na floresta para não atrair atenção negativa. Os Beast Folk ficam muito felizes com isso, e, naquela noite, eles se encontram com Kenichi e Anama na periferia da cidade para começar a preparar a comida. Kenichi está prestes a começar o preparo, e Anama pergunta se pode ajudar. Ele pede para ela cortar alguns vegetais, mas quando Anama olha para eles, não acredita no quão vibrantes e suculentos estão. Kenichi explica que os trouxe de um país estrangeiro e garante que tem um sabor incrível. Enquanto Kishi e Anama trabalham nos vegetais, Min e os outros Beast Folk estão no rio, tentando pegar alguns peixes. Logo, eles conseguem uma boa quantidade. Com todos os ingredientes prontos, Kenichi começa a preparar os peixes com as especiarias e coloca tudo na panela para cozinhar. Depois de um tempo, ele prepara uma refeição que os Beast Folk adoram. Eles nunca tinham comido algo tão gostoso e ficam muito agradecidos. Toda essa comida boa começa a despertar neles um desejo forte por álcool. Anama pede que se contenham, já que o álcool é caro, mas Kenichi não vê mal em dar um pouco a eles. Ele pega uma garrafa de bebida barata e serve alguns copos, mas, em troca, ele quer que jurem nunca contar a ninguém sobre a refeição que ele preparou
preparou para eles. Anama avisa Kenichi que ele está sendo um pouco generoso demais, mas ele não vê problema, já que os Beast Folk parecem ser pessoas boas. Aquela noite, eles bebem juntos, tomam um banho juntos e eventualmente adormecem sob as estrelas. Milon parece realmente gostar de Kenichi. Na manhã seguinte, Kenichi volta para a pousada, e a Elia fica um pouco chateada, pois ele passou a noite fora. Kenichi tenta explicar que estava apenas com alguns Beast Folk na cidade, mas, ao ver o pelo de gato na jaqueta dele, ela acha que Kenichi fez mais do que apenas conversar com eles e fica irritada por ele ter escolhido uma mulher gata em vez dela. Mais tarde, Kenichi está arrumando sua loja para mais um dia de negócios quando Margaret aparece com Prímula para visitar a loja. Kenichi se distrai com a beleza de Prima, mas logo percebe Margaret atrás dela e entende que estão ali para comprar o colar que Margaret perguntou sobre ontem. Ele traz o colar, Margaret paga por ele e dá a Prímula para que ela o inspecione. Dada a qualidade, Prímula tem dificuldades em acreditar que não seja feito de diamantes reais. Ela pergunta se ele tem mais desse tipo de joia em estoque. Então Kenichi vai até sua loja, compra mais algumas e as apresenta a ela. Prímula fica muito impressionada com a qualidade dos produtos de Kenichi e com o fato de ele ter uma caixa de itens. Ela faz um pedido. Ela é filha do dono da Mole Trading Company. Se Kenichi estiver disposto, gostaria de apresentá-lo ao seu pai. Kenichi gosta da ideia de conhecer o dono de uma grande empresa comercial, mas fica hesitante, pois sabe que isso pode ser problemático. No entanto, Anama lhe diz que o pai de Prímula é bem conhecido na cidade, e todos dizem que ele é um homem de bom caráter. Então Kenichi não precisa se preocupar com problemas. Sendo assim, Kenichi aceita ir com Prímula, que o convida para entrar em sua carruagem e ir encontrar seu pai. No caminho, Prímula mostra a ele algumas réplicas dos prendedores de roupa que ela mandou fazer. Embora a forma de madeira fosse fácil de copiar, o grampo de metal era muito complexo para o artesão conseguir reproduzir. Kenichi entende o motivo, pois até ele não sabe como as molas são feitas, embora saiba que é um processo complicado. Eventualmente, chegam à casa de Prímula, e Kenichi fica impressionado com o tamanho, mas, comparado às mansões dos nobres, ela diz que aquilo é até pequeno. Eles entram, e Kenichi é apresentado ao pai de Prímula, Malo. Ambos se cumprimentam, e Malo o convida para se sentar e começar a conversa. Depois de se acomodar, Kenichi mostra algumas das joias que tem, e Malo fica tão impressionado quanto Prímula. Além disso, Prímula revela que Kenichi possui uma caixa de itens, e Malo fica interessado, pois também tem uma. Foi graças à sua caixa de itens que conseguiu construir sua empresa comercial a esse nível. Ele acredita que, se Kenichi usar bem a sua, poderá ter muito sucesso, embora, por enquanto, Kenichi só a use para guardar seus materiais. A razão de Malo querer conversar com Kenichi é discutir a possibilidade de ele se tornar o fornecedor oficial da Mole Trading Company. Kenichi já esperava algo assim e assume que Malo planeja vender os produtos de forma a maximizar os lucros. Porém, se fosse esse o caso, Kenichi pergunta por que ele não continuaria comprando os itens da loja de Kenichi por um preço baixo e revendendo depois. Malo poderia, sim, fazer isso, mas isso seria uma tática desonesta. Além disso, uma conversa direta com Kenichi lhe dá uma vantagem sobre seus concorrentes, que também o procurariam. Sendo assim, Malo quer iniciar as negociações de parceria e oferece pagar 50% do preço de varejo pelos produtos. Kenichi poderia tentar um acordo melhor, mas está satisfeito com o lucro que já está fazendo em sua loja online. Então aceita a proposta. Eles apertam as mãos e formalizam o contrato de fornecimento. As primeiras mercadorias que Kenichi fornece para Malo lhe rendem mais de 1 milhão de ienes. Quando Prímula vê as belas joias de Kenichi, ela se apaixona por elas e pergunta ao pai se pode comprá-las para si mesma. Malo não vê problema, então Prímula oferece 10 moedas de ouro, o equivalente a 2 milhões de ienes. Pela primeira vez desde que chegou, Kenichi tem um saldo bancário de 8 dígitos. Como as coisas estão indo tão bem, ele decide finalmente começar a se preparar para sua vida tranquila e compra uma casa com o lucro de sua loja. No dia seguinte, ele deixa os muros da cidade e vai em direção à floresta procurar um bom lugar para construir sua casa. Antes de sair, ele contou a Elia sobre seus planos, para que ela não se preocupasse. Ela achou um pouco estranho ele escolher viver na perigosa floresta em vez de ficar na cidade. Quando finalmente encontra um bom local, Kenichi compra um aparador de mato e começa a trabalhar na paisagem do terreno, mas logo se depara com um problema. Embora outras coisas em sua loja sejam bem baratas, o combustível é sempre caro, não importa o mundo em que você viva. Kenichi não pode fazer nada a respeito, então ele lida com o alto custo e continua trabalhando até que, finalmente, tenha liberado um caminho para entrar e sair da floresta. Depois disso, ele precisa começar a lidar com as árvores, então compra uma motosserra e começa a cortar. Depois de várias horas de trabalho árduo, Kenichi finalmente consegue cortar muitas das árvores na área, e agora só falta movê-las. No entanto, quando tenta colocar as árvores em sua caixa de itens, ele percebe que elas são grandes demais para caber. Então, ele precisa usar a motosserra novamente para cortá-las em pedaços menores. Ele acaba cortando as árvores em
toras de 10 metros, o que permite que ele as coloque em sua caixa de itens. Ele está quase terminando a remoção das árvores, com apenas os tocos restantes, mas isso vai exigir muito trabalho, e o sol já está se pondo. Por isso, ele decide voltar no dia seguinte para terminar. No dia seguinte, Kenichi retorna à floresta para concluir o trabalho. Depois de cavar por um tempo para remover o toco, ele percebe que aquilo é trabalho demais para um homem de meia idade como ele. Em vez de destruir suas costas com isso, ele decide comprar uma retroescavadeira. No entanto, ao ver o preço, ele percebe que gastou 1,2 milhão de ienes em uma máquina pesada só porque não queria fazer o trabalho manual. Ele começa a se arrepender, mas ao mesmo tempo, pensa que agora não terá que trabalhar tão duro, então talvez tenha sido um investimento que valeu a pena. Ele liga o motor, mas logo se dá conta de que a máquina funciona com diesel, e sua loja não vende diesel. Ele entra em pânico, pois seria um desperdício total se não pudesse usar a retroescavadeira depois de gastar tanto dinheiro nela. Ele pensa por um momento e se dá conta de que talvez consiga fazer seu próprio diesel, misturando querosene com alguns aditivos. Porém, ao preparar a mistura, ele percebe que pode destruir o motor da retroescavadeira se errar as proporções. Para se certificar de que a mistura é segura, ele decide testá-la em um gerador a diesel primeiro. Depois de encher o gerador com a mistura, ele tenta ligá-lo e vê que funciona bem. Agora ele sabe que seu diesel caseiro também vai funcionar na retroescavadeira. Ele planeja voltar no dia seguinte para terminar o trabalho. Enquanto isso, ele decide resolver o problema dos insetos. No dia seguinte, ele vai a uma loja de magia local para comprar algumas pedras mágicas repelentes de insetos. Ao entrar na loja, o mago que a gerencia cumprimenta Kenichi e pergunta de onde ele é, já que nunca o viu por ali antes. Kenichi explica que é um estrangeiro que recentemente abriu uma loja na cidade e está ali para comprar pedras repelentes de insetos. O mago lhe diz que essas pedras custam 3 moedas de prata, o que é bem caro. Kenichi, então, tenta fazer um acordo e oferece ao mago 2 laranjas em troca de um desconto. O mago nunca viu laranjas antes, então acha que elas são uma fruta exótica e aceita o negócio, oferecendo desconto a Kenichi. Mais tarde, Kenichi vai conversar com a Nama, e ela lhe diz que o mago é uma pessoa muito sábia, então é bom tê-lo como amigo. Ela também menciona um criminoso procurado chamado Chaga, cujos cartazes estão espalhados por toda a cidade. Chaga é o líder de um notório grupo de bandidos, e a recompensa por sua captura é alta. Naquela mesma noite, Chaga organiza um ataque a uma carruagem cheia de escravos sendo transportados, e ninguém sabe o que ele planeja fazer com eles. No dia seguinte, Kenichi volta à floresta para finalmente usar sua retroescavadeira. Agora, ele não se arrepende mais da compra, pois além de tornar o trabalho muito mais fácil, também está se divertindo. Nada mais pode impedi-lo de realizar seu sonho de viver uma vida tranquila na floresta. Porém, depois de gastar tanto dinheiro na retroescavadeira, ele está perigosamente perto de ficar sem grana, então vai ter que colocar uma pausa no progresso da construção. Esse foi o final do episódio 2. Não perca a próxima parte!